Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. A gente tem estudado nesse bimestre sobre o PowerPoint, que é um programa que a gente utiliza para fazer apresentações eletrônicas. É um programa de slides, de cartolinas digitais. E a gente tem aprendido um pouco para que usa, como usa. E as nossas últimas aulas foram sobre a formatação do texto no PowerPoint, certo? A gente aprendeu onde que a gente muda a letra, o tamanho da letra, onde que a gente posiciona o texto, usa o negrito, usa o itálico, o sublinhado. E isso tudo é muito importante, mas isso é só a parte mais básica. Então, hoje a gente vai seguir um pouquinho na matéria. E lembra que eu falei com vocês que o PowerPoint, ele oferece ferramentas que a cartolina não consegue oferecer? É sobre isso que a gente vai começar a falar agora, sobre elementos textuais, ou seja, textos, e elementos não textuais que o PowerPoint oferece. Então, eu vou ler com vocês um pouquinho da nossa folha e aí eu vou para a explicação, certo? Guia inserir. No PowerPoint é possível utilizar, além de textos, muitos outros recursos, como tabelas, imagens, clipart, formas, gráficos, vídeos, sons e etc. Utilizando esses recursos, o texto fica mais divertido, dinâmico e completo. Vamos aprender a utilizar essas ferramentas. Então, o principal objetivo do PowerPoint é fazer uma apresentação dinâmica, interativa, interessante. Por isso ele oferece todas essas ferramentas. Porque quando a gente faz uma apresentação só de texto, ela pode ser interessante? Pode. Mas se você utilizar esses outros recursos, ela vai ficar mais interessante ainda? Vai. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês pegam um livro que é só texto, esse livro aqui pode ser muito interessante, porque você vai ler e o conteúdo que você leu dele pode ser muito interessante, mas se um livro mostra para você uma foto, ele vai ficar um pouquinho mais interessante, mais divertido, certo? E aí, isso também acontece no PowerPoint, ó. Quanto mais fotos a gente tiver num livro, para mostrar aquilo que ele tá falando, mais interessante, mais divertido vai ser o livro, ó. Aqui você tá vendo que o livro, essa página aqui é normal, né? Branca, com escrita preta. Aqui ele já mostra um texto um pouquinho diferente. Uma página preta com um texto grande, pequeno, né? Grande a letra, o texto pequeno e destacando numa letra branca. Isso daqui é à toa? Não. Tudo isso é pensado para deixar o livro mais interessante. Aí a gente tem aqui, ó, fotos preta e branca, fotos coloridas. Isso tudo, ó, uma parte que é só de fotos. Isso tudo serve para deixar o texto melhor, mais divertido, mais atraente, certo? Que a gente queira ver aquilo, queira ler aquilo. Então, tudo bem. Até aí, é fácil de entender. O PowerPoint, ele oferece essas mesmas coisas, porque a gente está falando de uma apresentação. Na cartolina, isso é mais forte ainda, porque a nossa apresentação tem que prender a atenção de quem está nos ouvindo. Então, para isso, o PowerPoint oferece todas essas ferramentas. A gente vai falar hoje sobre 5 delas. A gente já aprendeu que o nosso PowerPoint é dividido em 2 partes. A parte dos slides, onde a gente vai criar o nosso texto, e a barra de formatação, que é aquela parte de cima onde a gente utilizou para formatar o texto, para botar tudo que a gente precisa, para organizar. Essa barra de formatação, ela é dividida por algumas categorias, alguns setores. Então, a gente estava na página inicial, que foi onde a gente formatou o nosso texto inicialmente, que foi onde a gente escolheu a letra, o tamanho da letra, onde a gente botou
em negrito, em itálico, sublinhado, a gente posicionou o texto. Essas divisõezinhas, essas categorias da nossa barra de ferramentas, na nossa barra de formatação, a gente chama de guias. Então, a primeira guia que a gente viu foi a guia página inicial, que é o início do texto. É onde a gente vai iniciar a formatação do nosso texto. Hoje a gente vai para a guia inserir, porque a gente vai ver onde a gente insere elementos não textuais no nosso texto. O que são elementos não textuais? Tudo que não é texto. A gente tem o texto e as outras coisas que não são texto, que são fotos, vídeos, sons. Então, a gente vai ver essa parte. A gente vai inserir coisas no nosso texto, certo? O primeiro ícone que a gente tem quando a gente abre a guia inserir, para formatar, para inserir coisas, é o ícone tabela. Quando a gente quer fazer uma organização, ó, vou mostrar para vocês um exemplo. Quando a gente quer fazer listas, por exemplo, essa daqui, ó, que tem itens aqui, itens aqui, itens aqui, a gente tem 3 colunas de itens. Como é que a gente faz no caderno? A gente pega uma régua e desenha linhas formando colunas e linhas formando linhas mesmo, né? A gente vai chamar os espaços que a gente delimita para o lado de colunas e o que a gente faz para baixo, a gente vai chamar de linhas, igual no caderno. Então, isso, quando a gente faz essa divisão, quando a gente faz um traço delimitando colunas e linhas, a gente chama isso de tabela. A gente usa a tabela para organizar itens pequenos, né? Nomes, quantidade de coisas, para fazer contas. Então, isso também pode ter no nosso PowerPoint. Então, a gente pode inserir tabelas. A segunda opção que a gente tem é de inserir imagens. E aí, qualquer imagem? Não. As imagens que a gente já tem salvo no nosso computador. Então, quando eu clico em imagem, eu vou conseguir buscar uma imagem lá da internet? Não vou conseguir. A não ser que eu já tenha ido lá na internet e salvado no meu computador. Então, eu clico em imagem e ele vai mostrar as imagens que eu tenho no computador salva, certo? Então, você pode inserir fotos que já estão salvas no computador. Na parte do clipart, clipart são desenhos que o próprio programa já tem pronto e oferece para você colocar no seu texto. Então, você vai clicar lá e você vai ver as opções. E se alguma coisa te interessar, algum desenho te interessar, você pode colocar ele no seu texto para deixar ele mais interessante. É mais ou menos a mesma coisa que a imagem, só que o clipart são coisas do programa, do PowerPoint. A gente não vai botar mais coisa lá, é só os que já tem lá salvo. A quarta opção que a gente vai ver agora são formas. Formas. E aí são formas só geométricas? Não. A gente tem todas as formas geométricas, quadrado, círculo, retângulo, triângulo. A gente tem todas as formas geométricas e a gente tem outras formas, como balõezinhos, como emoji, coração, nuvem. Então, a gente tem muitas opções de formas para inserir no nosso texto. Vocês querem ver um exemplo? A folhinha de vocês tem os balõezinhos de explicação. Esses balõezinhos de explicação são uma das opções do PowerPoint. Eu fiz ele no Word, né? Mas lembra que eu falei com vocês que o Word e o PowerPoint são bem parecidos? A mesma opção que eu tenho de inserir formas no PowerPoint, eu tenho também no Word. Eu usei o Word para fazer a folhinha de vocês e coloquei lá formas e escolhi o balãozinho para colocar a explicação, certo? Viu como a folhinha ficou bem melhor com esses balõezinhos explicando? Eu podia colocar em texto, só escrever, mas ia ficar mais complicado de vocês visualizarem, de vocês entenderem. Então, eu usei uma forma para deixar o texto mais divertido. É assim que a gente usa a formatação para chegar no objetivo que a gente quer. E o último são gráficos. E o gráfico, você vai ver que o ícone dele, ele já te mostra um exemplinho de gráfico. Quando a gente quer ver diferença de quantidade entre coisas, a gente usa geralmente um gráfico para mostrar. Se eu tenho
uma pesquisa dizendo quantas pessoas tem no Brasil que são indígenas, quantos japoneses, quantos portugueses, quantas pessoas francesas, eu posso usar um gráfico para mostrar a diferença de quantidade. Então, eu tenho 10 japoneses, 20 indígenas, 40 franceses. Então, eu uso um gráfico para demonstrar a diferença entre quantidades, certo? Por hoje é só. Por hoje são esses ícones que a gente vai ver. E na próxima aula a gente vai acrescentar alguns. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho tentado ir aos pouquinhos, porque como a gente não tá mexendo no computador junto, pode ficar um pouquinho mais difícil para vocês entenderem. Tô tentando fazer a folhinha mais explicada possível, ir aos pouquinhos e vai dar tudo certo, certo? Semana que vem a gente se vê de novo para continuar na formatação do nosso PowerPoint. Até semana que vem.